meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Priscila, professora de redação, e hoje nós vamos trabalhar uma parte muito importante do seu texto, que é o parágrafo de conclusão. Algumas dicas que eu preciso dar para vocês antes da gente começar a nossa aula é para falar para vocês o seguinte: o parágrafo de conclusão ele é igualmente importante em relação aos demais. Tem aluno que termina a redação como um fim de namoro, não quer nem saber, deixa para lá, coloca só 3 linhas, escreve 3, 4 linhas no máximo, faz uma conclusão simples, superficial, vazia, descontextualizada, às vezes nem mesmo faz relação na conclusão com aquilo que estava no corpo do texto. E isso é muito prejudicial ao seu texto. Eu vou explicar para você por quê. Porque nesse momento que muitos alunos são displicentes na construção da conclusão, que nós, corretores, por exemplo, corretores do Enem, nós avaliamos o seu texto e é o momento que nós atribuímos a nota. Então, é o momento de vocês terem muito capricho, muito carinho, tanto quanto o parágrafo introdutório. Por quê? Porque agora o momento de fechamento, é o momento de síntese, é o momento de você mostrar para o seu leitor toda a construção, a elaboração da ideia, ela vai culminar neste ponto. E agora, você que vai fazer uma prova de vestibular, você tem diferentes mecanismos para concluir. E neste primeiro momento eu vou explicar para você que vai fazer vestibular como concluir a sua redação no vestibular. Porque você tem vários caminhos, conforme você vai ver agora, você tem vários mecanismos, ou seja, vários tipos de conclusão. Você pode terminar a sua redação com uma metáfora, você pode terminar a sua redação com uma sugestão. Sugestão não é proposta de intervenção. Você pode terminar, inclusive, com uma estrutura condicional em um vestibular. Presta bastante atenção nisso. Eu não estou falando de Enem, eu estou falando de uma prova de vestibular. Você pode terminar a sua redação com uma, conforme está aqui na apostila, na tela de vocês, com uma retomada de algum elemento. Você pode terminar com uma citação direta ou indireta, depende como vai ser melhor para você. Se você souber literalmente, você vai fazer uma citação direta. Se você não souber literalmente, você vai fazer a indireta, obviamente, né? Você pode terminar com uma analogia e além, você pode misturar essas diferentes formas. Como assim, Pri? Bom, você pode fazer uma conclusão com metáfora mais analogia, você pode concluir com uma sugestão mais uma citação. E agora eu vou mostrar alguns modelos para vocês. Quando eu falo de citação, eu quero acrescentar para vocês a ideia de que, num vestibular, você pode colocar uma informação nova, uma citação que resuma, ou uma citação que apresente uma reflexão sobre aquele assunto discutido no corpo do texto ou discutido no tema. No Enem você pode acrescentar uma informação nova? Não. Então, antes da gente pensar no tipo de conclusão que nós vamos estudar agora, no caminho, né? Conforme essa imagem que eu coloquei aqui para você, no caminho que a gente vai seguir, antes disso, eu quero que você pense no seguinte: eu estou fazendo uma prova da VUNESP, por exemplo, eu estou fazendo a FUVEST, por exemplo, ou eu estou fazendo o Enem. Então, neste primeiro momento, o que eu vou falar para você é você candidato de vestibular. Eu não estou falando de proposta de intervenção do Enem, porque proposta de intervenção é uma outra caracterização própria para a prova do Enem. Isso não significa, por exemplo, que sociais não possam ser concluídos com proposta de intervenção. Podem também. O que eu quero falar para você nesse momento é que no Enem você é obrigado a apresentar uma proposta de intervenção com 5 elementos. E aqui no vestibular, você pode optar pela metáfora, você pode optar pela metáfora mais uma sugestão, ou você pode optar por uma sugestão mais uma retomada, ou por uma citação mais retomada, ou por analogia mais citação. Então, aqui no vestibular, você tem essa flexibilização de terminar de diferentes formas, lembrando sempre que a maneira mais criativa, a maneira mais elaborada, vai ser aquela muito mais persuasiva aos olhos do seu leitor, conforme você vai ver nessas redações, nessas conclusões que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Vejam, o primeiro exemplo é de uma conclusão por sugestão.
A sugestão não é uma proposta de intervenção, o aluno sugere. Às vezes, aqui também, o aluno pode fazer uma estrutura condicional. Não se esqueça, eu não estou falando de Enem, eu estou falando de vestibular. Sugestão é a melhor forma de concluir, Pri? Bom, na minha opinião sincera, não. Na minha opinião sincera, ela é muito simples. E você vai ver como ela é simples. Ó, essa conclusão foi muito bem avaliada, tirou nota máxima na FUVEST e o aluno terminou por sugestão, sem problema nenhum. Mas eu, Priscila, particularmente, costumo achá-la muito simples demais. Eu acho que cabe a você ser um pouquinho mais criterioso na sua seleção de formas para concluir o seu texto. Olha como esse aluno termina. Ó, não há, pois, deixa eu colocar uma outra forma aqui, vou colocar laser, pois apenas que se comemorar o progresso do mundo digital. Deve-se usá-lo com precisão. Percebam que ele não está colocando quem, o agente, a ação, o meio, o modo, o efeito social. Ele só está fazendo, de fato, uma sugestão com precisão e nele contemplar as possibilidades de ampliar o conhecimento sobre a humanidade. Assim, o questionamento de Drummond sobre como vencer o oceano se é livre a navegação, mas proibido fazer barcos, valida-se na era digital, pois não há como haver progresso no mundo digital se são tantos os manipulados e os sem acesso. Cabe regrar, e aquele dá continuidade à sugestão, cabe regrar essa informatividade e tecnologia para que toda a humanidade possa dela ter proveito. Bom, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui, esse exemplo dessa página aqui, ele mescla, conforme você pode perceber, nesse exemplo, uma sugestão juntamente com uma citação direta do Drummond. Tudo bem? Pri, mas e se eu não havia citado o Drummond anteriormente? Tudo bem? Sim, no vestibular, sim. O problema vai ser no Enem, mas como nós estamos falando de vestibular, este aluno optou por mesclar sugestão mais citação direta, nesse caso, conforme você pode ver aí. Ficou uma conclusão bacana? Ficou, porque ele não se limitou a fazer apenas uma sugestão. Então, ele foi além, ele foi criativo, ele trouxe uma abordagem diferenciada para a conclusão dele e, consequentemente, ele teve êxito, nota máxima na FUVEST, tá ótimo para a gente, né? Ter nota máxima em qualquer prova já tá legal. Bom, a citação. Conclusão por citação também é uma forma tranquila de se fazer? É, só que ela é tão tranquila que ela chega a ser até senso comum e fácil demais. Eu sugiro que você faça por citação. Você até pode fazer citação, mas se puder dar uma mesclada entre uma citação e uma analogia, uma síntese e uma analogia, uma síntese e uma citação, uma síntese e uma metáfora, aí você vai estar só agregando valor à sua conclusão, e é isso que a gente espera enquanto corretor que aconteça para que a gente possa atribuir uma nota mega popstar das galáxias para você, combinado? Então vamos ver qual foi a síntese que o aluno citou, também redação da FUVEST, nota máxima. Percebe-se então que a internet e os outros meios contribuem para quebrar o monopólio da mídia e abrem espaço para a diversidade de ideias e opiniões. Claro para a gente que isso é uma síntese, né? Como tudo na sociedade, os meios de comunicação refletem de uma forma ou de outra, achei meio... Esse de uma forma ou de outra, achei muito frase pronta, sinceramente, tá? Do ponto de vista de avaliadora do Enem, eu achei muito senso comum. Interesses de setores e camadas sociais. A internet permite que o setor social excluído dos meios de comunicação possa expressar-se, inclusive para defender a democratização radical dos meios de comunicação, o que deixa muita gente preocupada. Bom, vamos terminar com uma síntese. Isso é literalmente uma síntese. Perceba que não é uma forma de conclusão que envolve muito o leitor. Você que é meu leitor nesse momento, você percebeu que você não foi totalmente persuadido? E o meu mote e a minha luta é para você que é o meu aluno, que você tenha um texto persuasivo, que você tenha um texto acima da média, porque a nota que você vai tirar será uma nota acima da média. Então, para mim é muito importante, inclusive, que a sua conclusão seja uma conclusão acima da média. Tá me entendendo? Isso para mim é muito importante, muito, e eu sei que para você também é, beleza? O próximo modelo é um tipo de conclusão por citação, direta, ou seja, com as próprias palavras do autor, ou indireta, com as suas palavras.
Lembrando sempre que se você não lembrar o nome do autor, o que você vai fazer? Você não vai citá-lo. Por quê? Porque fica claro para o seu leitor quando você coloca assim, um filósofo que diz tal coisa. Até porque o filósofo não está dizendo no seu texto. Isso também é marca de oralidade textual, tá? Você deixa claro para o seu leitor que você não se lembra quem é o filósofo, e isso depõe muito contra o seu texto. Mas vamos ver o que esse aluno fez e como ele conseguiu persuadir o leitor. Uma vez que a fantasia por uma realidade melhor é inerente à natureza humana e faz parte do inconsciente, faz-se necessário a cada indivíduo um bom autoconhecimento para a ciência dos próprios desejos. Caso contrário, em virtude da negação à luta e à busca deles, a pessoa pode acordar e repentinamente enxergar sua vida como a de uma barata, citação indireta, o que ocorre em A Metamorfose de Franz Kafka. Com a obra, o autor chama a atenção para o perigo de se viver passivamente como um espectador da realidade, perpetuando assim a vitória existente dentro de si. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês esse modelo de conclusão. Quando a pessoa fala, o nome dela é Ana Júlia Paredes, ela formou na UFRJ em medicina. Quando essa aluna, que passou para medicina na UFRJ, e depois ela foi fazer um ano em Cambridge, ela cita aqui, perpetuando assim a vitória existente dentro de si, ela não está simplesmente fazendo uma citação do Kafka, ela está também fazendo uma retomada. Então, qual foi a estratégia de conclusão dela? Ela fez uma citação indireta com a inércia do livro A Metamorfose do Kafka, e aqui embaixo ela retomou o quê? Ela retomou a obra que ela havia citado no início do texto, certo? Então ela fala perpetuando assim a vitória existente dentro de si. Quando ela faz essa alusão literária enquanto retomada e apresenta essa alusão literária na conclusão por uma citação indireta, o que ela mostra para mim, leitor? Corretor, ela mostra para mim que ela sabe persuadir, que ela tem conteúdo, que ela sabe estabelecer relações intertextuais, que ela sabe contextualizar. Então, você que está me ouvindo aqui, que é aluno de vestibular, que deve conhecer as obras literárias, nunca se esqueça. Quem vai corrigir sua redação não é a Priscila, mas a pessoa que vai corrigir sua redação, ela é formada em letras, assim como a Priscila. O que isso quer dizer? Que a pessoa muito provavelmente gosta de dados literários. E você conhecer e demonstrar esse conhecimento dentro da sua redação, gente, faz muita diferença. Confia em mim, faz muita diferença. Pensa com carinho. Olha essa conclusão. Ana Júlia passou para medicina na UFRJ. A Júlia formou em medicina lá e ela fez, numa redação aqui comigo, sobre a importância dos sonhos, essa relação intertextual que se encaixou perfeitamente. Por isso que eu escolhi essa redação para exemplificar para você como é possível, quando você tem conhecimento sobre o assunto, estabelecer essas relações intertextuais. Fica show de bola e isso é muito poder de persuasão para a sua redação, pode ter certeza. Beleza, galera? A conclusão por metáfora é uma ótima forma de terminar o texto também. É um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil, requer de você criatividade, que você tenha, né, exemplos bacanas e que você saiba estabelecer metáfora dentro da sua redação. Isso é muito bonito, isso é muito interessante, isso é muito persuasivo, isso agrega muito à sua conclusão. Então, se você tiver facilidade em fazer metáfora, eis aí um modelo sobre o qual você pode concluir a sua redação por metáfora. A lógica laboral, portanto, condição de sustentação do sistema, circunda de tal modo o indivíduo que o transforma em refém, crendo, entretanto, que o trabalho, da forma como se dá nessa nossa cultura, é um aspecto natural da sua existência, é esse próprio refém que, contente com a sua prisão, fecha as grades da sua cela.
Então, percebam que o aluno ele está fazendo uma alusão, eu achei ele bastante George Orwell, inclusive, achei mesmo, tá? Mas achei bacana a forma com a qual ele construiu a conclusão dele, de uma maneira, estabelecendo esse vínculo metafórico, ou seja, a cela, a prisão daquele indivíduo que só pensa no trabalho, daquele indivíduo que coloca o trabalho em primeiro lugar, quais são suas masmorras, quais são os seus, aquilo que te aprisiona, e ele mostra, enquanto uma cela, que eu, Priscila, me coloco frente ao meu trabalho. Então, percebam, não é tão simples assim construir uma metáfora, mas é uma forma de conclusão que você pode optar por fazer no seu texto. Quer uma dica? Veja várias e várias e várias redações que foram concluídas dessa forma também, ou leia muitas metáforas, para que você se condicione a saber como é possível construir uma metáfora para a sua redação, tá bem? E por último, o aluno, e eu trouxe para você uma conclusão por analogia mais retomada, o que é muito legal. Lembre-se sempre que quando você faz uma retomada no seu texto, lá na conclusão, a impressão que você causa ao seu leitor é que quando você começou lá na linha 1, você sabia aonde você ia chegar. Nem sempre você sabia, viu? Isso é uma estratégia que eu venho treinando e treinando e treinando com os meus alunos, para que ele mostre para o leitor como se ele soubesse. E é isso que eu quero que você faça na sua redação. Fechou? Beleza, então vamos lá. Já dizia Platão que de nada adianta transformar pedras em ouro a quem não sabe, a quem não soubesse valer-se do ouro. Se você quiser estudar sobre isso, leia A República de Platão. Então, essa aluna passou para a UFMT, para medicina na UFMT, ela tirou 1000 na redação, certo? Minha aluna aqui do curso. E ela, quando fez essa redação, ela tinha lido o livro A República. Ou faça uma análise bem aprofundada também do mito de Giges, do mito do anel de Giges. Você vai conseguir entender, compreender melhor qual foi a analogia que ela estabeleceu aqui. É uma analogia bem bacana quando você souber usá-la na sua redação. Logo, as redes sociais são o ouro do século XXI. E, como tal, devem ser trabalhados segundo a vontade do seu ourives virtual, ou seja, ourives é aquele que transforma a pedra bruta em ouro. Desculpa, a pedra bruta, a pepita, em joia. Então, ela quer dizer que as redes sociais podem ser a pedra bruta e, conforme o uso que nós a fazemos, nós a transformamos em uma joia. Quando você está assistindo essa minha aula aqui, você vê que a internet, ela está sendo, nesse momento, uma ferramenta fundamental para que você continue estudando e se dedicando ao vestibular, ou seja, você percebe que a internet, que eu estou fazendo, que eu estou sendo a ourives da internet, ou seja, eu estou transformando essa ferramenta em uma joia para chegar a um conteúdo de qualidade até você, para você conseguir ingressar num vestibular, numa universidade pública, numa universidade estadual, uma universidade que seja o seu sonho, certo? Portanto, a melhor forma de fazer o internauta conservar sua privacidade é conscientizá-lo do seu livre-arbítrio, consciência que se encontra com os gregos da antiguidade até na nacionalíssima Tropicália de Gil. E, fazendo jus ao que a Aline Ragnini fez e conseguiu 1000 nessa redação do Enem, quando o Enem ainda não pedia uma proposta de intervenção, que ela fez uma analogia mais uma retomada. Então, foi a forma, foi a estratégia que ela usou para conseguir persuadir o seu corretor em 2011. Hoje o Enem já mudou bastante, hoje o Enem já é diferente, e eu convido você, na parte 2 desse vídeo, a estudar aqui comigo, a se familiarizar aqui comigo sobre como concluir a redação especificamente no Enem. Eu espero tê-lo ajudado nesse momento, eu espero que você perceba que quanto mais criativo você for, melhor será e maior será o seu poder de persuasão e, assim, consequentemente, mais perto da sua vaga na universidade você estará. Conte comigo e com a minha torcida e com todo o meu empenho para que isso aconteça o quanto antes. Tá joia, galera? Um beijo no seu coração e até a parte 2 dessa aula de conclusão. Espero você. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Priscila, sou professora de redação e neste momento nós vamos trabalhar sobre a sua proposta de intervenção no Enem.
ou seja, como concluir a sua redação do Enem, atendendo aos 5 elementos necessários e obrigatórios, e, claro, sempre respeitando os direitos humanos. Isso é muito importante deixar claro, que não adianta nós pensarmos nos 5 elementos sem, antes de mais nada, respeitarmos os direitos humanos. No Enem, essa fórmula, esse tipo de conclusão, é um tipo obrigatório, é uma fórmula, é uma construção obrigatória. Isso não significa que você deve se restringir só ao Enem. Vamos imaginar que você venha fazer uma prova cujo tema esteja alicerçado na questão da violência. A violência é um tema social? É um tema social. A redução da maioridade penal, o sistema prisional brasileiro, percebam que todos eles são temas voltados, muito bem voltados, inclusive, à questão social. Então, neste caso, você pode construir também uma proposta de intervenção. Acontece que, neste momento, eu vou falar com você, vestibulando, você que vai fazer a redação do Enem, o que você deve apresentar obrigatoriamente como 5 elementos necessários e fundamentais para você conseguir nota máxima na competência número 5. Isso é muito importante para você, vestibulando, que deseja ingressar numa universidade pública, numa universidade estadual, tudo bem? Por meio do SISU, por meio do Enem. Então, vamos prestar bastante atenção nesses elementos necessários para que você consiga trazer aquilo exatamente que o Enem vai solicitar de você. Então, uma das coisas que vocês sempre devem pensar é: eu conheço, eu sei quais são os 5 elementos necessários e obrigatórios. Eu vou começar recapitulando alguns deles para depois mostrar para você um exemplo de uma redação que tirou 980 no Enem, de uma ex-aluna minha que conseguiu a vaga dela na universidade, na UFSC, inclusive, conquistando 200, ou seja, nível 5 na proposta de intervenção. Então, vamos lá, vamos por partes. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que você não pode apresentar uma constatação. Ou seja, o primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês de uma constatação, deixa eu mostrar aqui com o apontador, o Ministério da Educação promove capacitações profissionais para combater essa problemática. Isso é uma constatação, isso não é uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela tem que ter o agente, a ação, o meio bem detalhado, de preferência, e o efeito social. Geralmente, esse efeito social, galera, é aquilo que você acredita com certeza que vai acontecer. Muitos alunos colocam no efeito social assim, quem sabe, talvez, um dia. A impressão que eu tenho enquanto corretora é que nem o próprio aluno está acreditando naquela proposta de intervenção que ele está apresentando no texto, certo? Então, veja, a diferença entre, isso é uma constatação. No exemplo de baixo, o Ministério da Educação deve promover capacitações profissionais para combater essa problemática. Perceba que eu mudo a forma do texto para que eu deixe de apresentar uma constatação e, de fato, apresente o quê? Uma proposta, algo que eu, com base naquilo que eu escrevi no corpo do meu texto, eu proponho, eu sugira que aconteça, mas de uma maneira sempre pensando em algo muito bem detalhado. Uma outra coisa que eu quero chamar muito a sua atenção neste momento é de você nunca propor algo que já existe. Por exemplo, se o tema é violência contra a mulher e você propuser que haja uma delegacia especializada na violência contra a mulher, isso já existe. Se você propuser uma proposta na proposta de intervenção, uma ação, que é a criação de uma lei que vá proteger as mulheres, já existe tanto a lei do feminicídio quanto a Maria da Penha. Então, uma coisa muito importante é você ter conhecimento e demonstrar que você já sabe. Quando você coloca a criação de algo que já existe, o que você deixa claro para mim, enquanto sua corretora do Enem? Que você não conhece, ou seja, que você não domina as próprias leis do Brasil. Então, isso não é muito bacana e, por isso, quanto mais conhecimento você tiver sobre as leis e sobre as ações que já existem no Brasil, projetos sociais ou não, isso vai facilitar muito mais e vai deixar sua redação, sua conclusão muito mais coerente, você pode ter certeza disso, tá bem? Então, eu
coloquei neste momento para você o quê? O primeiro elemento. E é muito bacana se você conseguir sempre essa hierarquia, seguir essa hierarquia. Por quê? Porque nós, corretores do Enem, nós estaremos vendo justamente essa hierarquia. Quem deve fazer, o que deve ser feito, como deve ser feito, para quê. Então, conseguir seguir essa hierarquia que eu estou mostrando aqui para vocês vai ser uma boa ideia para que o seu leitor consiga perceber nitidamente na sua conclusão que você atendeu aos 5 elementos. A primeira resposta, ou o primeiro elemento que você deve apresentar, claro, depois do elemento coesivo, é o agente, ou seja, quem. Quem é a FUNAI? No ano passado, por exemplo, a Ancine, ou a Empaer, o IFAM, o CONANDA, o CONAR, o Ministério Público, o PROCON. Mas não se esqueça, muito importante isso para você. Sempre que você for sugerir, que você for apresentar quem, ou seja, o agente, uma coisa é você colocar o governo, o Estado, o que cai no senso comum e é muito óbvio, é muito previsível, porque quase todo mundo faz isso. Quando você souber o órgão responsável, que vai elevar muito, mas muito, muito, muito o nível da sua redação e, consequentemente, da sua conclusão, o que eu sugiro que você explique qual é a finalidade ou qual é a função deste ministério, por exemplo, ou qual é a função da FUNAI, por exemplo, ou qual é a função do CONAR ou do CONANDA. Se você não souber, qual é a dica que eu dou para você? Se você não souber a sigla, por exemplo, eu não sei o que é o C, nem o O, nem o N, nem o A, você coloca entre vírgulas um aposto explicativo e com as suas palavras você coloca órgão responsável por tal setor. Seja didático, isso é muito importante. No agente, você ser didático, você mostrar para o seu leitor que você não pegou um agente aleatório, mas que você sabia necessariamente a responsabilidade social daquele agente, e foi por isso que você o selecionou para ser o agente transformador da sua proposta de intervenção. Uma outra dica que eu quero dar para você é a seguinte: fuja dos estereótipos, fuja do senso comum. Evite colocar o ministro da Educação, o ministro da Saúde. Você vai colocá-lo, é claro, se for inevitável. Mas se você puder evitar, ou o que geralmente os alunos fazem, o governo, o governo, o governo, o Estado, o Estado, o Estado. Quanto menos no senso comum você tiver, melhor será a sua avaliação. Pode acreditar nisso, porque eu já mostrei outros exemplos aqui para vocês de alunas minhas que tiraram nota 1000 e que justamente conseguiram essa nota porque não fizeram o que todo mundo faz. E o que todo mundo faz? O caminho mais fácil, que é colocar o governo, o Estado, o Ministério da Educação. Se você for colocar o Ministério da Educação, pelo menos então, procure conhecer nas vésperas do Enem, o nome do ministro da Educação, porque assim pelo menos você detalha e você sai do senso comum por demonstrar para o seu leitor que você sabe quem é o ministro da Educação. Assim, já é uma dica, já é uma ideia diferenciada para você conseguir nota máxima ou para que você consiga mais poder de persuasão para o seu leitor, tá bem? O outro elemento necessário, deixa eu ver onde eu fico, vou ficar aqui, é a ação, ou seja, o que deve ser feito. Deve-se intensificar aquilo que já existe? Ótimo! Quando você coloca intensificar, você mostra para o seu leitor que você já sabe da existência dele, mas que você acredita que ele deve ser reformulado ou intensificado. Isso é muito legal. Ou construir, ou resgatar, ou investir, ou reformular. Ou uma dica que eu dei para os meus alunos no ano passado que deu muito certo: interiorizar. Interiorizar é uma ação, é um verbo que vai promover uma ação que vai te ajudar para muitos temas. Eu acabei de falar de violência contra a mulher. Eu sei que já foi tema do Enem, mas isso é um exemplo. Nós temos nas capitais delegacia especializada, né, em crimes contra a violência doméstica? Temos. Mas será que nas cidades pequenas nós temos? Acredito eu que não. Então, a interiorização dos serviços públicos é um verbo, é uma ação muito bacana para inúmeros temas e que, se você incorporá-lo à sua dissertação, muito provavelmente você vai ter êxito nas próximas redações. Cole em mim e veja que eu estou te dando essa dica que você vai arrasar na sua proposta de intervenção quando você colocar sobre interiorização. Ou aperfeiçoar ou assegurar.
Todas essas palavras são verbos, ou seja, são ações que vão te ajudar a designar na sua proposta de intervenção o que deve ser feito. Aí nós já temos 2 elementos, ou seja, 80 pontos. Bom, o próximo é. Opa! O próximo é o mecanismo, é o meio. Então, eu fiz algumas perguntas para você. De que maneira você vai responder isso na redação, na conclusão? De que maneira eu acredito que isso deve ser colocado em prática? Qual é o meio? Quais os mecanismos necessários? E aí você vai ter que pensar em mecanismos que já existem ou em mecanismos que você acredita que sejam necessários para que aquela ação seja execuível, seja executada. Quais são as palavras-chave, as palavras que farão com que o seu leitor perceba que você sabe construir uma proposta de intervenção, apresentando o terceiro elemento, aqui, ó, por meio da, ou mediante a, ou por intermédio do. Então, essas expressões aqui são expressões que mostrarão claramente para o seu leitor mecanismos, ou seja, meios de execução para aquela ação que eu acabei de te explicar, tudo bem? E depois eu quero chamar muita atenção de vocês sobre o efeito social. Esse efeito social, galera, muitas vezes eu percebo nas 450.978 redações que eu corrijo semanalmente, que o aluno deixa claro que nem ele acredita na proposta que ele acabou de apresentar. Então, ele escreve o efeito social assim. Assim, quem sabe, talvez um dia haverá tal coisa, ou seja, assim, quem sabe um dia, talvez haverá menos violência contra a mulher. Não, você está errado. Por que você está errado? Porque você tem que mostrar para o seu leitor que aquela proposta, com aquele agente, com aquela ação, com aquele e-mail, trará este efeito, com certeza, com ênfase. Isso deixará, isso fará. Você não pode, assim, quem sabe, talvez isso vai trazer. Não, não é essa construção. A construção é de certeza, que você acredita que com essa ação isso ocorrerá. Então, algumas ideias que eu deixo para você é, para quê? Qual que vai ser a finalidade? Qual é o objetivo da minha proposta? E aí você escreve a fim, claro, separado, que significa com o propósito, com o objetivo de, né? Com o objetivo, com o propósito, com a finalidade de que haverá, com certeza. Isso é muito importante para a sua proposta de intervenção, tá bem? E por fim, o quinto elemento fundamental é o detalhamento. Pri, o que você acha que eu detalho? Sinceramente, eu, Priscila, ao fazer o Enem, e eu digo do ponto de vista de uma corretora, eu detalharia, eu, Priscila, detalharia ou a minha ação ou o meio. Por quê? Porque o agente, ele é específico. É difícil, às vezes é complicado você detalhar o agente. Não significa que você não possa. Você pode explicar qual é a finalidade dele, qual é a função dele, qual é o intuito dele. Mas detalhar a ação e detalhar o meio, ou até detalhar o efeito social, mostrará para o seu leitor que você tem domínio do detalhamento. Então, pense sempre o seguinte: quanto maior o nível de detalhamento da sua proposta de intervenção para o Enem e para as provas de vestibulares que tiverem um cunho objetivo, ou seja, social, melhor será a sua avaliação. Em outras palavras, detalhar é o elemento que acrescenta informações à ação, ou ao agente, ou ao meio, ou até o efeito da sua ação interventiva. Ele tem papel fundamental para a formulação mais concreta, ou seja, para você fundamentar, detalhar é ótimo, né? Para você fundamentar aquilo que você está propondo na sua redação. E eu quero chamar a sua atenção agora, porque eu trouxe um modelo de uma conclusão que tirou nota máxima, ou seja, tirou 200. Essa aluna, minha aluna, também tirou 980. O problema da redação dela, que não permitiu que ela tirasse 1000, foi um eco, foi competência número 4. E eu quero convidar você a gente analisar, a gente conseguir perceber esses 5 elementos, mais a retomada, que daí é um sexto elemento na redação dela, e o motivo pelo qual ela conseguiu 200 nessa proposta de intervenção, que é o que eu espero para você também. Vamos lá?
Olha só, a Mafê começou com um elemento coesivo, portanto, o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, à época era o Kassab, o ministro das Comunicações, ela tirou nota máxima, lembrando no Enem, com essa redação. Aí ela estabeleceu uma parceria junto ao Conselho de Comunicação Social, e aqui ela explica, então, aqui eu já tenho dois elementos, ó, o detalhamento, ó, órgão responsável por garantir os direitos no ciberespaço, e aqui eu mostrei para você, ó, detalhamento da função do Conselho da Comunicação Social, muito legal, parabéns a ela, né? Deve, ação, olha a ação bem clara aqui, ó, deve fortalecer políticas de transparência digital das empresas privadas e do Estado. Aí eu pergunto, mas como que você acredita que isso seja exequível? Aí ela apresenta, ó, o mecanismo aqui, ó, olha o meio, olha a maneira, por meio do aprimoramento de plataformas públicas virtuais que fiscalizem a correta aplicação da lei de acesso à informação no país. Muito bem detalhada, inclusive detalhado o meio, o mecanismo, o modo pelo qual ela está propondo. Além disso, novo período, tal autoridade, que é o Gilberto Kassab, era, no caso, a época, né? Também precisa estabelecer multas financeiras às atuações invasivas de filtragem dos dados dos usuários, mediante é mecanismo, é maneira, é meio, é modo, veja bem essa expressão, mediante uma articulação com o ministro da Fazenda para efetivar, de fato, políticas concretas no enfrentamento a essa problemática. Dessa maneira, agora ela apresenta o efeito social também detalhado, isso é muito legal mesmo. O efeito social será amenizar a manipulação comportamental decorrente do controle de informações, e você já percebeu que foi para o tema de 2018, né? Ela tirou 980 na internet, e assim reduzir a passividade das pessoas frente ao contexto vivido. E como? E agora é um bônus, tá? E agora que é a cereja do bolo. A gente já apresentou os 5 elementos, os 5 ingredientes necessários para a proposta de intervenção? Of course. Então é agora a hora da gente apresentar, sabe o quê? A cereja do bolo. Apresentado o agente, a ação, o meio, o efeito e o detalhamento, ela apresentou, a Mafê apresentou o quê? A cereja do bolo, que é a retomada de um dos elementos que ela apresentou no corpo do texto, que foi o Noam Chomsky, como criticado por Noam Chomsky no Brasil. Então, ó, efeito social, resultado esperado das ações. Note que aqui no efeito social também houve um detalhamento de tais resultados esperados. Né? Aqui a candidata estabeleceu uma retomada final a respeito do linguista Noam Chomsky, o qual foi citado logo na introdução do seu texto, o que lhe conferiu unidade, linearidade, competência número 4. Então vejam que ela não ganhou só na competência 5, tá? Entre as ideias. Excelente estratégia para amarrar as ideias do texto dissertativo. Bom, eu espero que os 980 da Maria Fernanda tenha lhe inspirado, e a conclusão dela, que ganhou 200 pontos na competência número 5 do Enem, tenha lhe inspirado a perceber que é possível, sim, apresentando esses 5 elementos, estudando organizações, conselhos, né? Pessoas relacionadas a determinadas áreas do governo ou em organizações governamentais ou não governamentais, farão, consequentemente, que a sua proposta de intervenção apresente esses 5 elementos tão fundamentais, não fira os direitos humanos, não seja previsível, colocando sempre o governo ou o Estado, e em muitos casos, muitos alunos fazem uma parceria do governo com o governo mesmo, quando o aluno coloca o Ministério da Educação em parceria com o governo, como se o Ministério da Educação não fizesse parte do governo. É como se você falasse, a Priscila, com a professora de redação, Priscila deve fazer tal coisa, ou seja, a Priscila com ela mesma deve estabelecer tal ação. Então, quando você não cai nessas armadilhas, ou quando você não recorre a essas armadilhas e consegue apresentar os 5 elementos necessários, você apresenta uma proposta de intervenção como essa da aluna Maria Fernanda, que passou na UFSC com 980, e ela está de parabéns. Espero que seja um ótimo modelo para você se guiar, para você se basear, e assim você conseguir também 200 pontos na proposta de intervenção do Enem.
Tá joia? Espero que a dica tenha sido boa e que você tenha gostado do modelo de conclusão dela. Sim, ela escreveu essa proposta de intervenção em 9 linhas. Sempre é muito importante você se lembrar disso. Não deixe pouco espaço. 8, 9 linhas para sua proposta de intervenção ou para sua conclusão do vestibular fará com que você consiga, de fato, construir um fechamento digno da nota máxima, quer seja no vestibular ou aqui no Enem, conforme o nosso encontro de hoje, tá joia? Desejo muito sucesso para você e, antes de mais nada, muita prática. Veja todos os ministérios, conheça as secretarias, estude sobre os conselhos e tenha novos agentes para que a sua redação não seja previsível, tá joia? Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, galera. Tchau, tchau.